Algumas descobertas não trazem respostas, trazem perguntas demais. No universo conhecido, a vastidão entre galáxias é preenchida por silêncio. Um silêncio tão absoluto que às vezes chega a ser opressor. Mas, em uma manhã comum na estação de escuta orbital Helix 9, esse silêncio foi quebrado. O operador de comunicações, Tenente Lucena, achava que estava apenas em mais um turno entediante. Café frio, relatórios atrasados, nenhum sinal vindo das profundezas. Até que o terminal acendeu. Um pulso, sutil, constante, repetitivo. Um som que não era ruído cósmico nem interferência solar. Era calculado. Primeiro pensaram ser algum tipo de eco gravitacional de uma estrela moribunda. Depois, cogitaram uma sonda extraviada. Mas as frequências não batiam com nada conhecido. Ao triangularem a origem o espanto, o sinal vinha de fora da Via Láctea, da galáxia de Andrômeda. E o mais intrigante, o pulso codificado trazia padrões matemáticos, em sequência de Fibonacci. Terra inteira parou. Governos, cientistas, militares, todos queriam respostas. E então, a decisão foi tomada. Uma missão de reconhecimento seria enviada. A primeira a cruzar oficialmente o vazio intergaláctico em direção a Andrômeda. Foi assim que nasceu a missão Prometheus 7. Tripulada por especialistas de diversas áreas e equipada com a mais avançada tecnologia humana, a nave partiu em silêncio, guiada pelo sinal que ninguém sabia explicar. Mas todos sentiam, no fundo, que havia algo esperando por eles. A travessia levou pouco mais de 2 meses em tempo relativo, graças ao uso experimental da dobra espacial. Para os que ficaram na Terra, foram quase 7 anos de espera. Quando Prometheus 7 saiu do salto, estava na orla da galáxia de Andrômeda, próxima a uma região vazia, sem sistemas estelares ativos. Apenas escuridão e o eco persistente do sinal. Foi aí que a viram, flutuando sozinha em órbita de um planeta sem nome. Uma nave colossal, completamente alienígena em forma e estrutura. Nenhum padrão conhecido, nenhuma emissão de calor, nenhum movimento. Mas o sinal vinha exatamente dela. A tripulação observava em silêncio. A nave parecia viva, não por se mover, mas por sua forma orgânica, simétrica demais para ser acidental. Sua carcaça era metálica, mas pulsava como se respirasse. A capitã Annika Voss, mulher fria e lógica, deu a ordem. Aproximação lenta e varredura completa. Nada. Sem defesas, sem energia detectável, sem sinais de tripulantes. Era como encontrar uma baleia morta no oceano, majestosa, enigmática e apavorante. Após 48 horas de análises remotas, a decisão inevitável, entrar. Uma equipe de 5 exploradores foi escolhida. Entre eles, o Dr. Elias Monteiro, especialista em linguagens antigas e comunicação simbólica. Convocado por precaução, já que os símbolos da nave pareciam mais arte do que ciência. O primeiro passo dentro da nave foi um mergulho no desconhecido. O interior estava intacto, mas frio, como um templo abandonado. Não havia corredores comuns, mas túneis com formas curvas, cobertos por uma fina camada cristalina que reagia ao toque com breves brilhos azuis. Sem gravidade interna, sem som. Apenas a respiração dos astronautas ecoando em seus trajes. Eles se dividiram para mapear os ambientes. Cada sala parecia única, como se tivesse sido moldada por pensamentos, não por mãos. Mas algo logo ficou claro. Não havia sinal de vida. Nenhum esqueleto, nenhum artefato, nada que denunciasse quem construiu aquele lugar. E ainda assim, em cada canto, havia uma estranha sensação de presença, como se estivessem sendo observados. Foi então que encontraram a câmara central, um salão imenso, com uma estrutura no centro que desafiava qualquer lógica humana. Não era uma máquina, nem uma escultura. Era um espelho, suspenso, flutuando no vazio da sala, envolto por anéis que giravam lentamente em sentidos opostos. A estrutura não refletia a imagem da equipe. Refletia outra coisa, algo impossível de descrever. E antes que pudessem entender o que viam, o espelho acordou. A câmara central parecia ter sido construída em torno daquilo. O espelho. Mas chamar aquilo de espelho era impreciso. A superfície prateada flutuava no centro da sala, sem apoio visível, envolta por 3 anéis metálicos que giravam lentamente, sem qualquer fonte de energia aparente. Não havia fios, não havia painel de controle, mas a estrutura reagia. Quando o Dr. Elias Monteiro se aproximou, os anéis aceleraram ligeiramente. A superfície brilhou com intensidade, como se reconhecesse algo em sua presença. Os sensores da equipe registraram um leve aumento na radiação eletromagnética, mas nenhum dano. Então aconteceu. A superfície do espelho vibrou. As ondas prateadas começaram a se mover, como se fossem água. E no centro, uma imagem começou a se formar. Não era o reflexo da equipe. Era uma cidade. Mas não uma cidade alienígena. Era Rio de Janeiro, reconhecível pela paisagem, pelo relevo, pelas estruturas icônicas. Exceto por um detalhe. O céu. O céu estava coberto por naves. Estruturas flutuantes de design completamente alienígena, pairando como sentinelas. Torres negras erguiam-se no lugar de prédios conhecidos. E as pessoas pareciam se mover em silêncio, sob vigilância. A imagem era clara, detalhada real. Isso é uma simulação? Perguntou a comandante Voss. Mas Elias já sabia que não era. Seus instintos lhe diziam que aquilo era mais do que uma ilusão. Era
uma janela, uma realidade alternativa. O espelho então mostrou outra imagem. Desta vez, uma terra em ruínas, deserta, com sinais de um cataclisma global. Depois, uma terceira, a terra coberta por vegetação alienígena, com uma nova forma de vida dominante. Cada imagem durava segundos, mas deixava um impacto profundo. O espelho não refletia quem eles eram. Refletia o que poderiam ter sido, ou o que ainda poderiam se tornar. E enquanto os outros observavam, fascinados e confusos, Elias sentia algo mais profundo. Um chamado silencioso, vindo de dentro daquela estrutura viva. Era como se o espelho estivesse se comunicando com ele, sem palavras, sem sons, apenas intenção. E naquela sala fria, no coração de uma nave fantasma, nos limites do universo conhecido, Elias teve a certeza. Aquele espelho não era uma ferramenta, era uma consciência. E agora, ela estava acordada. Naquela sala, suspensa entre o conhecido e o desconhecido, Elias Monteiro não conseguia desviar o olhar. Enquanto os outros cientistas tentavam registrar as imagens, decifrar os padrões energéticos e entender o mecanismo daquilo tudo, Elias apenas sentia. Havia algo ali, algo que não podia ser medido por instrumentos. Era como se o espelho estivesse vivo e escolhendo. E então, sem que ninguém tocasse em nada, o espelho se transformou. A superfície ondulou com mais intensidade. Os anéis começaram a girar mais rápido. E pela primeira vez, a imagem projetada não era um cenário. Era ele, Elias. Mas não o Elias que os outros viam ao seu lado. Era um Elias diferente, mais velho, de olhar vazio, com uma expressão de cansaço profundo. Estava sentado em uma sala escura, cercado por tecnologia desconhecida, murmurando palavras em uma língua que ele próprio não reconhecia. E logo depois, outra versão. Elias como um comandante militar, vestindo um uniforme alienígena, liderando tropas humanas em um planeta hostil. Mais uma imagem. Elias, com o olhar perdido, flutuando no espaço, aparentemente sem vida. E então, tudo se apagou. Espelho brilhou em branco. Um clarão envolveu Elias. A tripulação gritou. Alarmes soaram. Mas quando a luz se dissipou, ele ainda estava lá. De pé, imóvel, diferente. Seus olhos estavam fixos no espelho. Pupilas dilatadas. Batimentos desacelerados. Ele murmurou algo. Algo que os sensores não captaram, e então falou. Não é um espelho, é um tradutor. As palavras não faziam sentido, mas saíram com uma clareza assustadora. O espelho então se abriu. Não fisicamente, mas mentalmente. Elias sentiu como se milhões de vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Não em seus ouvidos, mas dentro de sua mente, imagens, memórias, mundos que nunca existiram, futuros que jamais acontecerão. Realidades onde a humanidade ascendeu ou foi extinta, e no centro de todas elas, uma constante. A escolha. O espelho não mostrava futuros fixos. Mostrava bifurcações. Mostrava o impacto das decisões, grandes ou pequenas, que moldavam a existência. E agora, ele havia se conectado a Elias. O espelho não estava apenas ativado, ele havia escolhido seu interlocutor. Quando Elias despertou, não estava mais na câmara central. Não havia mais nave, nem espelho, nem tripulação. Apenas uma sala branca, limpa, silenciosa. Mas ele sabia que aquilo não era um sonho. Era como se tivesse atravessado um limiar invisível. À sua frente, uma parede se transformou em uma janela. E do outro lado, a Terra. Ou melhor, uma versão da Terra. Familiar e distorcida ao mesmo tempo. Os continentes estavam ali. As nuvens. Os oceanos. Mas as cores estavam erradas. O céu possuía um tom esverdeado. Imensas estruturas orbitais rodeavam o planeta. E o mais inquietante, ele reconhecia aquelas estruturas. Eram naves de guerra, de origem humana, mas com tecnologia jamais vista. Uma porta se abriu atrás dele. Um homem entrou, ele mesmo, ou melhor, uma versão dele. Vestia um uniforme escuro, carregava uma cicatriz no rosto, e o olhar era o de alguém que já havia feito coisas terríveis. O outro, Elias, o encarou com firmeza e disse: "Você não devia estar aqui." A cena desapareceu. Em um instante, Elias foi jogado para outra realidade. Agora, estava em uma biblioteca colossal, cercado por criaturas que pareciam feitas de luz. Elas o reverenciavam. Chamavam-no de O Guardião. Diziam que ele havia salvado incontáveis mundos de um colapso temporal. Mas ele não se lembrava disso. Porque não era ele. Pelo menos não aquele Elias. Elias começou a saltar entre realidades como um espectador forçado. Cada universo mostrava uma versão diferente de si mesmo. Um herói, um traidor, um exilado, um deus, um louco. Em todas, algo era constante. O espelho existia. Em cada realidade, ele aparecia de uma forma diferente. Às vezes como uma entidade, outras como um artefato sagrado, outras como um mito esquecido, mas sempre como um ponto de convergência. Um farol entre dimensões. Elias começou a entender. O espelho não era um simples dispositivo. Era uma consciência multiversal. Um observador. Um tradutor de realidades. E agora, através dele, Elias estava se tornando parte de algo muito maior. Mas, quanto mais realidades via, mais frágil se tornava sua própria identidade. Quem sou eu? Ele pensava. Sou esse Elias? Ou sou todos eles? E o mais inquietante, se posso ser qualquer um, então quem é o verdadeiro eu?
O espelho não respondeu. Mas algo dizia a Elias que, em breve, ele teria que fazer uma escolha. Não apenas sobre quem era, mas qual realidade merecia existir. E essa escolha, ele perceberia, não viria sem sacrifício. Elias já não sabia há quanto tempo estava dentro do espelho. O tempo ali era ilusório, fluía em espirais, não em linhas. Às vezes ele vivia dias em uma realidade, outras vezes séculos em segundos. E em cada uma delas, deixava um pedaço de si. Havia-se visto como um ditador que governava 10 planetas com mão de ferro. Como um andarilho esquecido, vagando por desertos cósmicos, buscando por respostas que jamais encontraria. Em uma realidade, ele sequer era humano. Era uma forma de energia consciente, uma inteligência espalhada por uma rede viva de planetas sentinela. Cada salto trazia uma revelação, mas também um colapso interno. Elias começou a esquecer o nome dos colegas da Prometheus 7. Esqueceu o rosto de sua mãe. Esqueceu o som da própria voz. Tudo se misturava em uma confusão de lembranças que podiam ser dele, ou de outro ele. No fundo, ele começou a se perguntar, e se minha realidade original for apenas mais uma entre as milhares que vi? E se ela não for a mais verdadeira, apenas a mais familiar? A dúvida corroía. E se o Elias original morresse ali dentro? O que aconteceria com os outros? Havia algo profundamente perturbador em descobrir que sua existência não era única. Kiku? A noção de eu era apenas uma construção de circunstâncias. E pela primeira vez, Elias sentiu medo, não medo da morte, mas medo de não conseguir mais voltar a ser um só. Medo de ficar para sempre fragmentado, transitando entre reflexos de si mesmo, sem nunca reencontrar seu ponto de origem. E foi nesse momento de maior vulnerabilidade que o espelho mudou de tom. As imagens que antes vinham com fluidez, agora começaram a se sobrepor. Realidades se fundiam. Elias via-se em múltiplas versões ao mesmo tempo, todas agindo, falando, tomando decisões opostas, convergindo para um colapso. Sua mente gritou por alívio. E o espelho respondeu. Uma única imagem surgiu, estática, simples. A Terra, a original, sua realidade, sua nave, seus colegas, a missão. Tudo ali, esperando. Uma sensação de alívio percorreu seu corpo. Mas logo veio a dúvida. Aquilo era mesmo real? Ou era apenas outra armadilha do espelho? Elias percebeu que não podia mais confiar nem em sua própria percepção. E foi nesse abismo de incerteza que uma nova pergunta emergiu, mais forte do que todas as anteriores. Se você pudesse escolher qual realidade viver, qual delas você aceitaria como verdade? O espelho aguardava a resposta. Na sala central da nave alienígena, o tempo parecia ter congelado. Desde o momento em que Elias foi envolvido pela luz do espelho, nada mais aconteceu. A superfície metálica retornou ao seu estado espelhado, os anéis cessaram o giro e o ambiente mergulhou em um silêncio absoluto. Mas Elias simplesmente não estava mais lá. Seu corpo não desapareceu. Estava ali, de pé, imóvel, os olhos abertos, mas sem foco. Nenhuma resposta a estímulos, nenhuma reação. Era como se sua consciência tivesse sido arrancada ou levada para algum lugar que os sensores humanos não podiam alcançar. A capitã Annika Voss imediatamente ordenou quarentena. A equipe de campo foi retirada. A sala foi selada. Protocolos de contenção interdimensional foram acionados. Procedimentos teóricos, jamais testados, criados para o improvável. Mas a verdade era clara. Ninguém sabia o que fazer. Os registros internos da nave alienígena não puderam ser acessados. Toda tentativa de conectar equipamentos diretamente ao espelho falhava, ou causava interferência em sistemas críticos da Prometheus 7. E pior, o sinal que haviam seguido até ali cessou, como se a ativação do espelho tivesse cumprido seu propósito. Agora, estavam presos dentro de um artefato que podia ser um portal, um transmissor ou uma armadilha. Enquanto os dias passavam, Elias permanecia em estado vegetativo, sem comer, sem dormir, sem piscar. Mas seu corpo não apresentava sinais de deterioração, nenhum sinal vital ausente, nenhuma falência orgânica, apenas estagnação. Voz, pragmática e racional, começou a considerar o impensável: evacuar a nave alienígena, deixar Elias para trás e reportar tudo à Terra. Mas nem todos concordavam. Engenheiro de sistemas, Ravi, afirmava que o espelho ainda estava em funcionamento, operando em um nível quântico. Já a xenobióloga Keira acreditava que Elias estava em comunhão com uma entidade transdimensional e que tirá-lo dali poderia matá-lo, ou pior, libertar algo que não deveria ser libertado. A tensão crescia, a tripulação se dividia e, no centro da controvérsia, estava Elias, ou o que restava dele, parado, como um totem de um futuro desconhecido. Na noite do 7º dia, algo mudou. Sem aviso, as luzes da câmara central piscaram. O espelho emitiu um som. Não um ruído, mas uma voz. Uma mistura de todas as línguas humanas já registradas, falando em uníssono. Ele está vendo, ele está escolhendo, ele está tornando-se. E então, silêncio novamente. A tripulação compreendeu. O espelho ainda estava ativo, e Elias ainda estava lá dentro. Mas por quanto tempo mais? E, o mais preocupante, o que aconteceria quando ele voltasse? Elias caiu de joelhos, ou pelo menos acreditava que sim. Naquele plano, corpo e mente se fundiam. Não havia chão, não havia céu.
Havia apenas luz. Camadas e camadas de realidade se sobrepondo, vibrando em uma harmonia incompreensível. Ele havia deixado de assistir. Agora ele sentia. Sentia os mundos como se fossem suas próprias memórias. Sentia a dor de civilizações que nunca conhecera. Sentia o medo de versões de si mesmo que haviam feito escolhas erradas. E, acima de tudo, sentia uma presença, não hostil, nem benevolente, apenas antiga. O espelho. Ele finalmente compreendia. O espelho não era uma máquina. Era um ser. Ou talvez algo além disso. Uma inteligência formada não por pensamentos, mas por possibilidades. Um arquivo vivo de tudo que poderia ter acontecido. Um guardião da realidade. E agora, pela primeira vez, esse ser encontrava em um humano a capacidade de suportar seu fluxo de dados. Não por força, nem por intelecto, mas por algo mais simples: imaginação. Os humanos, ao contrário de outras raças que o espelho já havia testado, eram imprevisíveis, contraditórios, caóticos e, exatamente por isso, valiosos. Elias entendeu que o espelho era um observador, mas também um juiz silencioso. Ele não criava as realidades, apenas as revelava, as colocava lado a lado e esperava que alguém escolhesse. O papel de Elias não era apenas ver, era decidir. Qual versão da existência deveria ser fortalecida? Qual deveria ser apagada? Quais caminhos mereciam continuar? Essa era a função de quem o espelho escolhia: ser o eixo de convergência, o ponto onde todas as realidades se dobravam para uma só. E agora? A escolha estava em suas mãos, mas havia um custo. Ao escolher, você esquecerá todas as outras, murmurou a presença, e jamais poderá saber se escolheu certo. O espelho então mostrou 3 caminhos possíveis: uma terra pacífica, onde a humanidade vive em harmonia com espécies alienígenas, mas ao custo da liberdade individual, sob vigilância permanente de uma inteligência artificial intergaláctica. Uma terra solitária, isolada do resto do universo, protegida, mas condenada à estagnação eterna, sem jamais evoluir além da própria atmosfera. Uma terra em guerra, fragmentada, mas lutando, com potencial de se unir e crescer. Ou se destruir por completo. Elias chorou, porque não havia resposta certa. Apenas consequências. E era ele quem teria que arcar com todas. 3 mundos, 3 futuros, 3 versões da humanidade, cada uma com suas promessas e suas sombras. Apenas um homem para decidir. Elias caminhava, ou imaginava caminhar, por entre os fragmentos das realidades projetadas. Cada uma pulsava como uma bolha de energia, viva, vibrante, aguardando sua escolha. Na primeira viu crianças humanas aprendendo lado a lado com alienígenas. Viu cidades sustentáveis, doenças erradicadas, paz universal. Mas todos os olhares eram vazios. A liberdade havia sido trocada por segurança. Tudo era perfeito. Demais. Na segunda, viu a terra isolada, intocada, protegida por uma barreira invisível. Nenhuma guerra, nenhum contato externo, mas também nenhuma descoberta, nenhuma expansão, nenhum risco e nenhuma paixão. Tudo era familiar. Demais. Na terceira, viu caos, conflito, ambição. Viu facções lutando por poder, governos caindo, naves sendo destruídas. Mas também viu arte, viu poesia, viu sacrifícios heróicos e, nas entrelinhas, esperança. Elias hesitou. Ele sabia que, ao fazer sua escolha, as outras realidades seriam apagadas para sempre. Milhares de vidas, versões de si mesmo, deixariam de existir. E ele nunca saberia o que teria acontecido se tivesse escolhido diferente. Mas então, uma lembrança emergiu. Algo simples, o som da risada de sua irmã, quando crianças, correndo pelo quintal. Um momento banal, sem importância universal, mas único, irrepetível, inesquecível. Elias entendeu. O que tornava uma realidade digna de existir não era a perfeição, mas a possibilidade de momentos como aquele. Momentos espontâneos, intensos, cheios de falhas. E beleza. Ele olhou para o espelho, agora pulsando como um coração, e disse: eu escolho. O mundo que ainda não decidiu. A realidade em guerra, caótica, instável, imperfeita, mas viva. O espelho brilhou. As outras possibilidades se desintegraram lentamente, como fumaça sendo levada pelo vento. Elias sentiu cada uma desaparecer, como se pedaços de si estivessem sendo arrancados, mas não resistiu. Ele havia feito a escolha. E ao dar o passo final em direção à sua nova realidade, ouviu pela última vez a voz da entidade sussurrar em sua mente: agora, torne-se. E tudo se apagou. A Prometeu 7 aguardava. A câmara central estava trancada há horas, talvez dias. O tempo ali já não era confiável. A tripulação, esgotada, esperava por um milagre, ou uma explicação. E então, sem aviso, o espelho se apagou. Os anéis cessaram o giro. A estrutura colapsou sobre si mesma, evaporando lentamente em partículas douradas, e no centro da sala, caído de joelhos, Elias Monteiro reapareceu, respirando, vivo, mas diferente. Seus olhos carregavam algo novo, não sabedoria, não loucura, peso. O tipo de olhar de quem viu demais, de quem sabe o que nunca poderá explicar. Levaram-no para a enfermaria. Nenhuma anomalia física foi detectada, mas sua mente não era mais a mesma. Ele falava pouco. Observava tudo em silêncio, como se estivesse avaliando se ainda pertencia àquele mundo.
Quando perguntaram o que havia visto, respondeu apenas: outros eus, outras escolhas. Eu escolhi o risco, e agora cabe a nós merecê-lo. A missão Prometheus 7 retornou à Terra. A nave alienígena, agora inerte, foi deixada para trás, marcada como zona de contenção intergaláctica. O espelho não voltou a se manifestar, mas algo havia mudado. Na Terra, pequenas variações começaram a ocorrer. Descobertas científicas inexplicáveis. Saltos tecnológicos não previstos. Pessoas relatando sonhos compartilhados de outras vidas, outras terras. Alguns diziam que a realidade havia se ajustado. Outros, que Elias havia trazido algo de volta com ele. O governo tentou conter os relatos, mas a verdade, como sempre, escapa. E em uma noite silenciosa, sozinho no topo de uma colina, Elias olhou para o céu e sorriu, porque sabia que o espelho não havia sumido. Ele apenas estava observando, de outro lugar. E quando o próximo for chamado, não será por acaso, será por escolha.